Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Fim do recesso. Conselheiros da Corte de Contas sergipanas julgam os primeiros processos nas sessões das câmaras e do Pleno em 2019. Força-tarefa. Tribunal de Contas do Estado adere campanha para conscientizar a população sobre destinar parte do imposto de renda para ajudar as instituições filantrópicas. Serviços prestados. O Ministério Público de Contas atuou em mais de 3 mil processos e protocolos tramitados no TCE em 2018. Contratação emergencial. Representantes de sindicatos apresentam no TCE aspectos que consideram irregulares em contrato de terceirização da Prefeitura de Aracaju na área da saúde. E ainda, no quadro entrevista, o convidado da semana é o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, Osório de Araújo Ramos Filho. Fique com a gente, a revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos está só começando. O Tribunal de Contas de Sergipe passa agora a integrar a campanha de conscientização para que os contribuintes destinem parte do imposto de renda para instituições filantrópicas do Estado. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. A participação da Corte de Contas na iniciativa foi formalizada no final do mês passado, quando o presidente do TCE, o conselheiro Ulisses Andrade, recebeu a vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, o delegado da Receita Federal em Sergipe, Malton Caldas, além de representantes dos Conselhos Federal e Regional de Contabilidade e de secretarias municipal e estadual voltadas à inclusão social. O objetivo da união de esforços é fazer com que cada vez mais pessoas conheçam a possibilidade de destinar parte dos recursos do imposto de renda para projetos sociais. Nós temos ainda uma falta de informação ainda muito grande. Sabe? E quando a gente entende que a gente pode, uma parte do nosso imposto de renda eu posso destinar para que fique aqui no Estado, sabe? E a gente usar nas entidades que atuam com crianças e adolescentes e com idosos, a gente começa a clarear um pouco a mentalidade das pessoas e as pessoas começam a ter segurança nisso. O papel do Tribunal de Contas, depois de nos ajudar no controle e principalmente com informação para essas entidades que receberão esses recursos, é fundamental. O que nós queremos fazer uma forma que a gente consiga ajudar as entidades, mas com total controle e transparência. Sabe? E a ajuda do Tribunal de Contas para isso vai ser muito importante, tanto para nós enquanto Estado, como para o município. E quero agradecer principalmente a essa parceria e que seja o começo de grandes frutos para o nosso Estado. Depois de visitarem o gabinete do presidente do TCE, os representantes também foram recebidos pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo. Na ocasião, foi agendada uma palestra que será realizada na próxima semana no auditório da Corte de Contas, voltada para os servidores da Casa. O conteúdo será ministrado pelo delegado da Receita Federal, Malton Caldas. O servidor que tiver interesse, ele vai, assim que a Receita Federal iniciar o programa da declaração de imposto de renda, em 1º de março, ele pode tem lá uma aba, ele pode destinar um percentual de 3%, escolhendo o fundo, ou fundo estadual ou fundo municipal. Vai ser gerado um DAF específico para esse fim, ele doa e o pagamento dessa destinação é feito até a data limite de pagamento da primeira cota ou cota única do imposto. Interessante frisar que a destinação desses 3% do imposto devido não altera em nada o imposto a pagar do contribuinte ou a restituir. Então, não há alteração no cálculo, apenas o contribuinte está carimbando uma pequena parcela do seu imposto de renda, que vai sair de qualquer jeito, para esses fundos sociais. Quem também pode fazer a diferença nessa iniciativa é o profissional de contabilidade. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, Wanderson Melo, destacou a importância da categoria no sentido de conscientizar e esclarecer dúvidas dos contribuintes. O profissional de contabilidade entra nesse processo porque é o profissional mais habilitado a fazer as declarações anuais. Então, o nosso papel é conscientizar os nossos profissionais para que utilizem do conhecimento técnico adquirido e convencer os seus clientes, quando da declaração, a destinar uma parte do seu imposto de renda devido para esses fundos, os fundos municipais e também o fundo estadual, para que os recursos sejam empregados em prol da sociedade.
ao reconhecer a necessidade de divulgar amplamente a possibilidade de destinar parte dos recursos que iriam para o governo federal para projetos sociais, o procurador-geral do Ministério Público de Contas destacou a participação da Corte de Contas no processo de conscientização dos servidores. Traz mais recursos para o nosso Estado e o contribuinte se sente sabendo da destinação daquele recurso. Então, acho que é uma iniciativa muito válida e que vai ser muito útil e que vale a pena realmente o Tribunal de Contas estar de parabéns por estar abraçado essa ideia. Em instantes, a gente traz o balanço dos primeiros processos julgados pelos conselheiros do TCE em 2019. E depois do intervalo, a gente volta. Já estamos de volta e agora a gente destaca. Representantes de sindicatos apresentaram na Corte de Contas sergipana aspectos que consideram irregulares no contrato de terceirização da Prefeitura de Aracaju na área da saúde. O assunto é um dos destaques de hoje no Giro de Informações. O presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Ulisses Andrade, e o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro receberam sindicalistas de 6 categorias da área da saúde: enfermeiros, médicos, assistentes sociais, farmacêuticos, fisioterapeutas e nutricionistas. O tema do encontro foi a contratação emergencial de uma empresa terceirizada pela Prefeitura de Aracaju para administrar e suprir a escala de médicos da unidade de pronto atendimento Nestor Piva. O contrato já está sendo auditado pelo TCE. O objetivo da reunião foi apresentar novos aspectos para análise do tribunal. No ano passado, mais uma vez, o Tribunal de Contas mostrou que está de portas abertas para a sociedade. Por meio do projeto TCE Cidadão, 502 estudantes puderam acompanhar parte do trabalho realizado pela Corte de Contas. Além de assistirem aos julgamentos no plenário, os universitários também assistiram palestras sobre temas relacionados ao TCE. O projeto TCE Cidadão é idealizado pela Escola de Contas e, além de aproximar o cidadão do tribunal, estimula o controle social, enfatizando a necessidade e o direito de todo o cidadão de fiscalizar o uso do dinheiro público. Se você quer visitar a Corte de Contas por meio do projeto, entre em contato com a Escola de Contas por meio do telefone 3216-4746 ou pelo endereço eletrônico www.tce.gov.br/ecojan/agenda TCE Cidadão. No ano passado, o Ministério Público de Contas se manifestou em 3.022 processos e protocolos tramitados na Corte de Contas. Os dados foram reunidos pelo Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo e trazem também as atuações dos procuradores Sérgio Monte Alegre, Eduardo Cortes e Luiz Alberto Menezes. Além de emitir pareceres, o Ministério Público de Contas também atua em iniciativas junto ao TCE, fazendo pedidos de providências para fiscalização e controle da execução do orçamento e da gestão do dinheiro público. Para acompanhar todo o trabalho do Ministério Público de Contas, acesse www.tce.se.gov.br/MPC. E os conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe julgaram os primeiros processos em 2019, após o fim do recesso. Confira o balanço. Na retomada dos trabalhos, foi realizada a sessão da primeira Câmara, com o julgamento de 4 processos, dentre atos de admissão de pessoal, aposentadorias e auto de infração. Já na segunda Câmara, foram 11 processos julgados. Na pauta, autos de infração, pensão previdenciária e contas de recursos de convênio. E no Pleno, 12 processos e 2 protocolos foram julgados pelo colegiado. Foram consideradas regulares as contas anuais da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia referentes ao exercício 2013. Irregulares as contas anuais do Fundo Municipal de Assistência Social de Poço Verde, exercício 2014, além da expedição de 2 medidas cautelares, entre outros julgamentos. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. No quadro Entrevista desta semana, o nosso convidado é o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Osório de Araújo Ramos Filho.
Durante o bate-papo, o Dr. Osório falou sobre o desafio de presidir o órgão durante o biênio 2019 e 2021. Acompanhe. Desembargador, depois da Constituição de 88, o senhor é o primeiro desembargador a assumir 2 vezes a presidência do TJ. Recentemente, o senhor foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Consequentemente, o senhor já tem uma experiência. Ainda assim, como é que o senhor se sente no que diz respeito à responsabilidade de assumir a presidência dessa vez? Me sinto feliz, é um fato realmente histórico, mas também me sinto com muita responsabilidade para dirigir o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. De fato, acumulei uma boa experiência como gestor desse mesmo tribunal, como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, mas assumir nos dias de hoje o comando do Tribunal de Justiça é um desafio em função das novas ocorrências existentes, né, da situação financeira porque passa o Estado, as dificuldades, e essas dificuldades se refletem também na administração do Tribunal de Justiça. É a razão pela qual eu estou pretendendo adotar como lema inovar no sentido de agregar valores às coisas boas que o Tribunal de Justiça já tem e que conduzir o Tribunal a ser um selo diamante, quer dizer, o mais destacado Tribunal de Justiça do seu porte em todo o Brasil. Nós vivemos a era das comunicações, a era das redes sociais, a era das facilidades, digamos, no que se diz respeito à eletrônica, de administrar o tribunal para mantendo contato com todos os tribunais e com os tribunais superiores, dessa maneira, dificulta ou facilita? Facilita muito, facilita muito. Hoje, tudo isso que você citou é uma realidade. E a gente não pode se dissociar de todos esses acontecimentos. A proximidade com os tribunais se tornou muito mais efetiva, a cobrança também se tornou efetiva, mas também isso permite um melhor intercâmbio entre os tribunais do mesmo porte, tribunais de porte superior e tribunais superiores. O senhor é considerado um homem independente. O senhor joga aqui por méritos próprios. Isso facilita seu trabalho? Facilita muito, não é? Isso não quer dizer que a gente se torne uma pessoa que não receba bem os amigos, as pessoas, reconheça o valor, os valores que são devidos. Mas chegar, como eu cheguei, ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, depois de mais de 30 anos de judicância na instância inferior, e chegar por antiguidade, isso me dá, assim, uma tranquilidade muito grande para que possa decidir todas as questões, como sempre decidi, com amor, com dignidade, com respeito às pessoas, com carinho, e procurando sempre fazer uma melhor jurisdição. O senhor é filho de um dos juízes mais respeitados desse estado, Dr. Osório de Araújo Ramos, formado na primeira turma da Faculdade de Direito de Sergipe, um juiz legalista, um juiz que sempre se comportou. Até que ponto lhe aumenta a responsabilidade ser filho de Osório Ramos? Aumenta muito. Primeiro, é uma honra muito grande dizer que sou filho de Osório Ramos, um homem que dignificou a magistratura no estado de Sergipe, dignificou a advocacia, porque depois de deixar de se aposentar na magistratura, ele voltou à advocacia e exerceu a presidência, secretaria e tesouraria da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Sergipe. A responsabilidade é muito grande, mas lhe digo que é muito gratificante em reconhecer tudo que papai fez, não só por mim, como pelo Estado, nos diversos cargos que ele exerceu. Mas o que me marca muito é o que ele me ensinou e que eu procuro ainda hoje exercitar. Os valores pessoais? Os valores pessoais que são fundamentais e que eu procuro transmitir aos meus filhos, aos meus familiares, como um fator muito importante que ele passou para toda a minha família, para meus irmãos e, consequentemente, para uma geração que depende dele.
O senhor cresceu ao lado do seu pai, vendo homens importantes como Zé Rosa de Oliveira Lima e tantas pessoas, né? Isso me parece que ajudou muito na sua formação. Né? Me ajudou muito, sim. Zé Rosa era um homem extraordinário, um jornalista, um cultor do direito, Otávio de Melo Dantas e vários outros com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. E jovem advogado, trabalhando com esses nomes e com outros nomes também destacados e que foram amigos de papai. Essas pessoas contribuíram também para o engrandecimento jurídico do Estado e digo, França, com muito carinho, para o engrandecimento pessoal meu, não é, como cidadão, como jurista, e como pai de família, enfim, como cidadão, não é? Um cidadão que é algo assim muito importante para a minha vida pessoal. Desembargador, nós gostaríamos muito de agradecer ao senhor por nos ter recebido, por nos conceder essa entrevista ao programa TCE-TV e desejar ao senhor uma profícua administração frente ao Tribunal de Justiça de Sergipe. França, eu agradeço, assim, essa entrevista foi muito significativa, é muito importante. Quero dizer que as portas do Tribunal de Justiça estão abertas para a imprensa, para que nós possamos manter sempre um diálogo construtivo, um diálogo, uma crítica construtiva, vejo isso como uma atividade exatamente da imprensa. E estaremos sempre aqui abertos ao diálogo. Não é? Eu acho que com o diálogo, com essa comunicação fraterna, respeitosa, né, nós poderemos estabelecer um diálogo muito importante, bom para a sociedade, bom para o tribunal e muito melhor para a própria jurisdição do Estado de Sergipe. Pois é, o TCE na TV de hoje fica por aqui.